E saudar e cumprimentar cada um e cada uma de vocês interessados nesse tema. A gente tem que avançar e a gente precisa de aliados nesse tema. Cumprimentar também o deputado Nelsinho, o deputado Marco Maia. Iniciar dizendo, dado que a gente não tem muito tempo, eu vou lançar assim, algumas ideias e depois no debate a gente aprofunda e nas demais falas, né? Mas iniciar dizendo que a gente tem que partir de alguns pressupostos quando a gente discute, cumprimentar também o Christopher, alguns pressupostos quando a gente discute segurança pública. Pressupostos de Estado, né? O Estado brasileiro, ele foi apropriado por 500 anos, na verdade, por uma elite que não o construiu para favorecer populações excluídas e marginalizadas. Ao contrário, ele excluiu e marginalizou uma série de populações que não se enquadravam num ideal de pessoa humana, num ideal de sociedade dessa cultura hegemônica em que a gente vive. Então a gente desenhou o Estado para quem, né? Para pessoas do sexo masculino, brancos, católicos, com propriedade, com poder aquisitivo, que produzem economicamente, que estão em idade produtiva econômica, com virilidade, portanto sem deficiência, heterossexuais, importante, né? E as demais populações, então mulheres, negros, indígenas, homossexuais, pessoas que não produzem economicamente, portanto, hoje, a juventude que é estigmatizada como causa da nossa criminalidade, né? A gente vive numa sociedade de pleno emprego, mas se a gente pegar os 5% dos desempregados, a sua maioria são de jovens. Idosos também, que são cada vez hoje mais vítimas de violência. Então a gente tem aí uma série de populações excluídas das possibilidades de acesso a bens e serviços necessários para a realização dos seus direitos, né? O que a gente precisa para isso? A gente precisa de políticas afirmativas. Mas ainda em 2014 tem gente que faz discurso contra as cotas, por exemplo, né? Ainda no nosso país, em pleno 2014. Mas esse é outro debate necessário, infelizmente a gente está avançando. Então esse é um dos pressupostos. No tema da segurança pública, a gente tem um outro pressuposto importante, foi muito digna a homenagem que o Alberto fez para o Christopher no início, que é a ditadura militar, né? O Amarildo, no Rio de Janeiro, ele foi torturado com a maricota, né, Christopher, que foi introduzida como aparato na ditadura militar. O Amarildo foi vítima de um método muito próprio da ditadura militar, também agora nos dias de hoje. Então a gente tem que ter muito claro que as nossas polícias ainda estão informadas, e eu vejo pessoas que eu conheço, amigos aqui que são membros das polícias, e sei que eles concordam com isso, né? Que a nossa polícia ainda está informada, ainda é treinada em métodos, né, oriundos da ditadura militar. Esse é o outro pressuposto. Depois, o Alberto traz isso no texto dele, a gente tem que pensar nessa falsa dicotomia, e eu trabalho com direitos humanos, nessa falsa dicotomia que se estabeleceu, uma dicotomia que favorece alguns, mas desfavorece a todos nós e a grande maioria, entre direitos humanos e segurança pública, né? Uma dicotomia falaciosa entre direitos humanos e segurança pública, uma dicotomia que favorece aqueles que não querem que a população se aproprie do que realmente seja direitos humanos, para não fazer com que isso avance. Como dizia o Alberto na introdução dele, as polícias são, primeiro, o braço que se estende a toda a população do Estado, né? É o braço estatal detentor da força, portanto ele é o limiar do Estado. E ele portanto, ele deveria ser entendido por todos nós como um grande garantidor. Ele tem, a sua principal missão é defender direitos humanos. Portanto, é uma falsa dicotomia essa, né, de que segurança pública e direitos humanos estão contrários um ao outro. Não estão. As polícias deveriam ser as grandes defensoras de direitos humanos. Infelizmente, é preciso que se diga, tudo bem que não seja a maioria, que não seja a maioria da prática, mas o fato é que no nosso país, seguindo essa visão de Estado, e quando a gente luta contra essa visão dentro do Estado, especialmente, a gente é
peixe de Piracema, né? Que nada contra a corrente, que sobe contra a corrente, para modificar essa lógica estatal, a polícia segue essa lógica estatal. Qual é ela? De aplicar, de executar as suas funções de forma, sim, discriminatória, sim, seletiva, né? De forma que nós temos no Estado, nas palavras do Rolim, populações sobrevigiadas, supervigiadas e subprotegidas, né? Populações que convivem com a polícia na periferia o tempo todo e que estão, portanto, mas que não estão ali para ser protegidas, e sim para ser vigiadas, né? E aí a gente vai ter toda a consequência que isso tem no caráter fácil, né, do perfil de abordagem que a gente tem nas nossas polícias. Isso qualquer estatística mais básica, que é um problema também é um problema o diagnóstico e o conhecimento das nossas polícias e as estatísticas que nos faltam, né, para fazer essa mudança. A gente precisa conhecer essa prática e a gente tem muita dificuldade em estabelecer diagnósticos nesse sentido. Então nós temos uma polícia violadora dos direitos, nós sabemos disso, né? Isso é uma realidade hoje incontestável. Que polícia nós queremos? Ou nós queremos que essa polícia mude, nós queremos uma polícia garantidora dos direitos. E para isso nós precisamos reformá-la. Eu não acho que a desmilitarização das polícias seja suficiente nesse processo de reforma. Eu acho que esse processo de reforma tem que ser mais profundo do que a desmilitarização das polícias. Ele inclui, certamente, e isso hoje é muito defendido pelos próprios policiais, a unificação da carreira dentro da polícia. Porque todo soldado quer ser coronel, Dili? Não. Mas porque todo coronel tem que ter sido soldado. Para saber como é que é ter sido soldado e para depois, quando ele chegar a coronel, entender esse processo e para que haja, né, uma igualdade interna dentro da polícia. Unificação dessa carreira. Nós temos que ter, e aí de forma muito mais imediata, porque esse é um processo que me parece que vai se dar mais a longo prazo, e aí falo, né, como militante de direitos humanos, nós temos que aprimorar o controle das polícias, da atividade policial. Isso me parece que é imediato. Aprimorar o controle. Sequer devemos esperar que se faça essa reforma para, então, estabelecer um processo de controle efetivo das nossas polícias. Porque hoje, infelizmente, esse controle ele é inefetivo, né? Para não dizer que ele é praticamente inexistente, ele é inefetivo. Temos que ter um controle dos malfeitos, um controle das violações de direitos humanos, porque a gente recebe a todo momento, né, denúncias de violações de direitos humanos e a polícia, a instituição policial, lhe interessa dar uma resposta mais efetiva para esses malfeitos, né, imediatamente assim da sua ocorrência. E aqui eu defendo uma ideia que é do nosso vereador Alberto Koptik, também, e de outros, mas ele tem sido um grande defensor desse processo, que é a criação, e tu falavas do SUS, eu sou grande defensora do SUS. Sou grande defensora do SUS. Entendeu? Eu sou ficha 1 na fila dos que defendem o SUS. Porque não existe no mundo um sistema, num país das dimensões como o Brasil, de universalidade no sistema de atendimento de saúde. Tem que melhorar? É lógico que tem que melhorar. A educação também tem que melhorar, porque também a educação foi universalizada no nosso país. E é lógico que tem que haver uma melhora muito expressiva da entrega de serviços públicos para a nossa população, porque ela ainda segue aquela mesma lógica que eu dizia. Porque aquele grupo para o qual o Estado está desenhado para entregar políticas, ele utiliza os serviços públicos, mas ele compra, né? Ele compra daquelas concessões outras que o Estado permite. Mas quem depende exclusivamente desses serviços públicos são aquelas populações marginalizadas. E ainda o Estado brasileiro tem que avançar e entregar um serviço de igual qualidade aos serviços privados. Agora, também a segurança pública, é já inaceitável hoje que a segurança pública ainda não seja constitucionalmente uma preocupação e um dever dos 3 entes federativos, né? União, estados e municípios. Isso tem que acontecer. Me parece que isso já é também um consenso, a necessidade de que tenhamos um sistema único de segurança pública no nosso país, a exemplo do que tivemos SUS, SUAS e outros, e de como eles têm avançado essa entrega desse serviço público.
Por fim, dizer isso, todo ser humano tem o direito de estar livre da violência. Todo ser humano tem o direito de estar livre da violência. A segurança pública é um direito humano importantíssimo e fundamental. Agora, ele enquanto direito, ele tem que ser entregue a todas as pessoas. É a minha contribuição para o debate. Eu continuo aqui por mais um tempinho para a gente dialogar e para ouvir vocês, que eu acho que isso é igualmente importante.